E eu inicio com a primeira provocação, né, que há desenvolvimento sustentável no Brasil quando o que se tem, a palavra da tônica do momento é justamente a discussão em todos os meios da mídia, nos meios jurídicos e não jurídicos, com relação à necessidade de se evitar o retrocesso legislativo, e me refiro especificamente ao Código Florestal, recentemente aprovado, mesmo com a edição da medida provisória, que parece continuar a descontentar não só ambientalistas, como ruralistas. Então, a discussão do momento, e nós não poderíamos deixar de fugir a ela e tentar trazer alguma reflexão sobre o papel judiciário na construção do conceito de desenvolvimento sustentável nós temos realmente um desenvolvimento sustentável no Brasil? Esse é um conceito, então, cuja maioria da doutrina concorda que foi construído, elaborado no relatório Brundtland, em 1987, e que consiste, é um conceito muito vago, um conceito ambíguo, que consiste, então, no desenvolvimento que vai ao encontro das necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer as suas necessidades. Eu trago aqui posições críticas a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável, elegendo apenas duas autoras. Há muitas críticas sobre o conceito, eu resolvi eleger duas autoras para a gente aprofundar inicialmente esse tema, e são a autora brasileira Cristiane Derani e a autora portuguesa Carla Amado Gomes. Para elas, o conceito de desenvolvimento sustentável é um conceito descontextualizado do seu conteúdo histórico e cultural. Porque como é que nós vamos saber de que necessidades estamos falando? A necessidade das sociedades brasileiras ou de outros países são iguais? A capacidade de consumo é igual? Os recursos naturais estão sendo mantidos de forma semelhante? Então, essa é a primeira crítica, o fato de que esta consideração das necessidades é descontextualizada de um ambiente histórico e cultural, não é relativizado. De outro lado, também, nós temos que esta necessidade, ela é atualmente, já de muito tempo, manipulada pelo desenvolvimento do marketing. Ou seja, de que necessidade nós estamos falando? Se as nossas necessidades são construídas artificialmente, né? De que nós necessitamos? Além disso, o conceito desenvolvimento sustentável, segundo Carla Amado Gomes, é um conceito ambíguo, onde prevalece a noção econômica, tanto que a palavra desenvolvimento é anteposta à palavra sustentável. E a economia, diz essa autora, alimenta-se justamente da efemeridade dos produtos. Quando se consome, se esvazia, se esgota, se mata. E isso é necessário para criar espaço para outro produto. Então, na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável, no nosso modelo de produção e consumo, ele não passa de um verdadeiro mito. E o princípio, na verdade, o princípio, então, do desenvolvimento sustentável, segundo essa autora, ele teria um caráter meramente procedimental, expressando a integração da proporcionalidade a partir de três pilares: os pilares econômico, social e ambiental. Então, nós poderíamos, a partir daí, dos pilares social, econômico e ambiental, discutirmos quais seriam as diretrizes do desenvolvimento sustentável e, inclusive, tentando refletir um pouco sobre essas diretrizes dentro do nosso país, o Brasil. Então, em relação às diretrizes econômicas, pressuporia o desenvolvimento sustentável a internalização de externalidades negativas, ou seja, o investimento na proteção ambiental. E nisso nós tivemos uma grande evolução no Brasil, especialmente no setor industrial. É inegável que, se nós fizermos a comparação dos mais de 20 anos de vigência da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, nós vamos notar inequívocos avanços na internalização de externalidades negativas, especialmente no setor produtivo privado organizado, especialmente no setor industrial brasileiro.
Com relação ao pilar social, também é inegável que há vários programas em andamento no nosso país voltados a, não sei se é erradicação, mas a minoração dos efeitos da pobreza e a redução das desigualdades sociais. E, por último, com relação ao pilar ambiental, talvez aí nós tenhamos a maior dificuldade atualmente, porque nós passamos na evolução das normas ambientais no Brasil, nós passamos de um momento inicial exclusivamente explorador dos recursos ambientais, de cunho utilitarista, passando numa sequência a uma pulverização das normas ambientais, que era a época dos códigos, Código de Mineração, Código de Águas, Código Florestal, entre a década de 30 e 60, e a partir, então, da década de 80, consolidando-se com a Constituição de 88, nós vamos ter o que o Benjamin chama, por exemplo, de a fase holística da legislação ambiental, que busca, então, um conceito unitário de meio ambiente, envolvendo os elementos naturais, artificiais e culturais. E agora o que acontece? Agora acontece uma reação de alguns setores produtivos privados à implementação da legislação ambiental. Porque a legislação ambiental evoluiu, mas não só evoluiu sob o ponto de vista formal, escrito na lei. A legislação ambiental evoluiu porque passou a ser aplicada pelos seus implementadores. Refiro-me especificamente ao Ministério Público, à Advocacia Pública, às ONGs e, mais recentemente, ao Poder Judiciário. E isso não se deveu simplesmente, pura e simplesmente, aos predicados de alguns poucos atores, mas isso envolveu investimentos sociais, investimento do Poder Judiciário, investimento da Defensoria Pública, investimento do Ministério Público. Então, são anos de aprimoramento, de criação de varas ambientais especializadas, de promotorias de justiça especializadas, a Procuradoria da República também teve um papel fundamental nisso, criando a 4ª Câmara Técnica de Coordenação e Revisão, o Ministério Público dos Estados, através dos Centros de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. São mais de 20 anos, especialmente a partir do Código de Defesa do Consumidor, que previu, que introduziu no cenário legislativo brasileiro o termo de compromisso de ajustamento, quando, a partir também da implementação da Lei Orgânica do Ministério Público, se investiu maciçamente para fazer com que essas garantias constitucionais fossem, de fato, atingidas tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos atores sociais da implementação de um processo coletivo ambiental. Hoje, então, o que nós temos é uma reação contra a implementação da legislação ambiental. Então, o Código Florestal, que existia desde 65, com algumas modificações, especialmente na década de 80, começou a ser aplicado, e essas ações chegaram aos tribunais superiores, especialmente ao Superior Tribunal de Justiça. E quando começou a haver uma reação do Judiciário, considerando, por exemplo, a área de preservação permanente, a reserva legal, como uma obrigação propter rem, determinando o reflorestamento de áreas desmatadas, quando o Judiciário realmente começou a dizer à sociedade que a legislação ambiental merecia ser cumprida, que era um direito fundamental do cidadão brasileiro, que era uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Não tardou, então, a reação que já dura de alguns anos e que veio a culminar na situação alarmante que nós nos encontramos atualmente, na legislação mais recente. Com relação às diretrizes sociais, ainda nos pilares do desenvolvimento sustentável, nós poderíamos também fazer uma crítica à questão, à consideração da participação popular nos processos decisórios ambientais no Brasil. A participação popular, que foi tão importante e que é tão importante na legislação ambiental, foi a primeira previsão na legislação brasileira de democracia participativa, na legislação ambiental, as audiências públicas dentro dos estudos de impacto ambiental. Hoje nós podemos perceber que as audiências públicas não estão cumprindo com o seu papel legislativo. São cenários de disputas políticas e de disputas econômicas e também ela é realizada num momento muito longe
da decisão política, da implementação de um projeto que já foi anteriormente adotado. O que eu quero dizer com isso é que o nosso modelo de licenciamento, ao qual o estudo de impacto ambiental está atrelado, é um momento que avalia a implementação de um projeto de forma unitária e que nós temos que investir mais e implementar mais no Brasil. Outro instrumento muito importante, que é o instrumento do planejamento, seja através do planejamento plurianual, seja através dos planos diretores, seja através do zoneamento ecológico-econômico. Há muito o que se fazer ainda. Com relação às diretrizes sociais, como dissemos anteriormente, muitos projetos estão sendo implementados com relação à redução da pobreza. E com relação à educação ambiental, embora nós tenhamos uma lei federal sobre educação ambiental, o Programa Internacional de Avaliação Escolar considerou que as melhores médias dos alunos brasileiros ainda estão muito aquém do desejável. Ou seja, é necessário investir-se fortemente em educação no nosso país, incluindo em todos os níveis de ensino a educação ambiental. Só assim nós vamos conseguir transformar o futuro. O mesmo se diga em relação ao investimento em pesquisa. Um estudo comparativo dos países chamado BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, foi constatado que de 10 mil trabalhadores brasileiros, apenas 10 trabalhadores se dedicam à pesquisa. Portanto, o Brasil está muito atrasado em relação à pesquisa, e isso faz com que também nós não estejamos evoluindo para dedicarmos-nos ao estudo de instrumentos que possam, entre outras coisas, preservar o meio ambiente. Com relação às diretrizes econômicas, embora o nosso modelo energético seja um modelo predominantemente baseado em usinas hidrelétricas, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tem implementado e se dedicado à expansão das usinas hidrelétricas na região amazônica, com a geração de grandes conflitos sociais e ambientais. Com relação ao transporte, talvez aí o maior problema do Brasil, 92% do transporte brasileiro é via rodoviária. Houve um sucateamento do transporte ferroviário, para não falar no transporte hídrico do Brasil a partir da década de 50, se sucateando completamente o sistema ferroviário e incrementando de forma absolutamente desproporcional o sistema rodoviário, fazendo com que se gaste muita energia em combustível fóssil e que se acabe sucateando a malha rodoviária brasileira, e isso é perceptível em qualquer pequena viagem que se possa fazer em nossas rodovias. E, por último, uma constatação absolutamente leiga e que cada um de nós pode fazer, que realmente é um mito se trabalhar com o conceito de sustentabilidade ambiental no nosso atual sistema de produção e consumo. Nós todos que hoje temos objetos que não tínhamos há poucos anos, como telefones celulares, laptops e toda essa geração de lixo tecnológico, sabemos que não há mais espaço para esse modelo de consumo, que é fomentado também por um modelo de produção que não reflete sobre os resultados nefastos ao meio ambiente desse modelo. Por isso, é praticamente impossível se falar verdadeiramente, sinceramente, em sustentabilidade ambiental ou em desenvolvimento sustentável, se nós não mudarmos não só o modelo de consumo, mas também o modelo de produção que nós temos atualmente. Com relação ao último pilar, as diretrizes ambientais, algumas críticas aos problemas das normas ambientais no Brasil. Em primeiro lugar, é que, normalmente, as normas ambientais estão muito pulverizadas e fora de leis em sentido formal. Isso é extremamente importante, porque, de um lado, toda a matéria técnica, por exemplo, que envolve a mudança de tecnologia
por exemplo, com padrões de emissão e padrões de qualidade ambiental, não pode ficar engessada numa legislação, numa lei de cunho formal. Por outro lado, essa pulverização também que é resultado do fato do Brasil ser uma federação, dificulta o acesso e o conhecimento da legislação e permite também que haja discrepâncias na legislação federal, na legislação dos estados e também dos municípios. Outro fator importante que dificulta a implementação da legislação ambiental são os conceitos jurídicos indeterminados e a normatização pulverizada.